Meus amados, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Estamos aqui para fazer a transmissão da nossa escola bíblica dominical, hoje 3 de maio de 2020. O nosso assunto de hoje será libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Convido os irmãos para orarmos, para que o Senhor nos dê graça e entendimento, para que possamos sermos abençoados com a sua palavra nesta manhã. Nosso Pai, Deus querido e maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus querido, para compartilhar a tua palavra. Abençoe a vida de todos que estarão tirando este tempo precioso para estar, Senhor Deus querido, diante da tua presença, aprendendo, Senhor Deus querido, mais das Escrituras para a sua edificação. Que o Espírito Santo nos possa conduzir em todo entendimento espiritual, para que possamos, Senhor Deus querido, crescer para a salvação em Cristo. E assim, meu Deus, nós te louvamos e suplicamos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso textual diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura está em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nossa introdução da lição de hoje. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Nosso primeiro ponto: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Quase sempre, ou sempre, quando Paulo fala da doutrina da salvação, essa é a sequência lógica dos seus ensinos. Mas isso não é apenas a forma lógica como Paulo tem de organizar a doutrina da salvação, mas é a forma como o próprio Deus apresenta para o homem a sua salvação. Assim como nós estamos aqui diante de um texto que, antes de revelar o estado de graça oferecido por Deus ao homem, ele descreve a condição humana deplorável, triste,
de uma corrupção absoluta, para só então introduzir o assunto da provisão de Deus para a salvação do ser humano. Nós temos isso na carta aos Romanos, que é a carta que mais revela este caminho de Deus para a humanidade com relação à salvação. Em se preocupar em primeiro mostrar a condição humana, os capítulos 1, 2 e 3 de Romanos se ocupa exclusivamente de mostrar a condição da humanidade de uma forma generalizada. Paulo começa falando dos gentios, daqueles que vivem sem conhecimento de Deus e se entrega à depravação total, à depravação dos gentios. Depois fala do fracasso dos judeus com relação a toda a revelação e todo o conhecimento recebido e a incapacidade de fato de agradar a Deus através de uma vida correta, seguindo os preceitos da lei. E depois ele fala de todos, se incluindo a si mesmo, quando ele diz: somos nós melhores do que eles. Todos estamos debaixo da ira de Deus, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a conclusão do capítulo 3. Capítulo 1, 2 e 3 de Romanos segue esta mesma sequência aqui que nós vamos ter na lição de hoje. Essa preocupação de Deus colocar o homem diante do espelho, para que ele se contemple a si mesmo, para que ele se veja diante da realidade triste, miserável, falida e incapaz de fazer algo por si mesmo. O Evangelho é apresentado dentro desse formato, sempre assim, desta forma. Primeiro, Deus confronta o homem no seu estado pecaminoso, para depois levar o homem para a solução desta situação que é diagnosticada de forma tão triste, levá-lo para a solução proposta por ele mesmo através de Cristo. Aqui nós vamos ter essa mesma sequência, essa mesma mensagem, do Evangelho. Porque o Evangelho ele primeiro mostra o homem no seu estado miserável. Um Evangelho que não se preocupa em primeiro lugar em mostrar a miséria do ser humano, ele não é um Evangelho que está sendo bíblico. O Evangelho bíblico, em primeiro lugar, confronta o ser humano na sua condição pecaminosa, na sua condição miserável. Só depois que o homem é conduzido através do arrependimento, da consciência de pecado, através da ação do Espírito, ele é conduzido a abraçar a graça oferecida por Deus para a salvação. Por isso que mesmo aqui, de uma forma bem menos abrangente como em Romanos, mas nós temos aqui a mesma sequência, quando Paulo apresenta a condição do ser humano, e isso falando do nosso passado, lembrando daquilo que nós éramos antes de conhecer a Cristo. E isso é muito importante, a gente sempre está olhando para o retrovisor e ver de onde Cristo nos tirou, que é para a gente entender a grandeza da bondade de Deus para conosco. É só quando a gente percebe a nossa condição, a nossa miséria, é que a gente entende o valor da graça, o valor da misericórdia, o valor da bondade de Deus para conosco. Então aqui, a preocupação de Paulo, antes de mostrar a salvação pela graça, é mostrar a condição anterior, a condição em que nós estávamos, ou a condição que está todo aquele que está sem Cristo neste mundo. Então nós temos aqui neste primeiro ponto essa questão, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, como estávamos antes de conhecer a Cristo. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Paulo usa aqui uma expressão muito forte, usando aqui a declaração de que nós estávamos mortos sem Cristo. Logicamente que esta expressão aqui, mortos, precisa ser entendido em que condição essa morte se manifesta na vida do ser humano.
pois desde o Éden, esse foi o decreto de Deus a respeito da desobediência do homem. No dia em que comeres, certamente morrerás. E a gente percebe que não houve morte imediata, no aspecto físico, por parte do primeiro casal. Não houve ali uma cessação da vida no sentido físico, mas houve uma interrupção da relação do homem com Deus, no seu estado de comunhão e de confiança diante de Deus. Então a gente percebe que a morte que se dá instantaneamente quando o pecado se torna parte da experiência do ser humano é uma morte moral e espiritual, pois o homem continuou com os seus sentidos naturais manifestados em si mesmo, dando a entender que ele continuava fisicamente vivo, mas alguma coisa tinha morrido instantaneamente. E a questão da morte física era só uma questão de tempo. O processo da mortificação, ele se dá a partir do pecado, e é só uma questão de tempo, porque o homem agora é corruptível. O seu corpo caminharia para um processo de decomposição. Então, no aspecto físico também, a morte se instalou, na vida do ser humano desde o Éden, e o homem foi morrendo à medida que o tempo ia passando, o seu corpo foi se enfraquecendo, sua força vital foi sendo diminuída. Mas com o pecado acontece uma morte espiritual, uma separação de Deus, que é muito bem prefigurada com a ação de Deus de tirar o homem do Éden e colocá-lo para fora daquele jardim, dando-nos a entender que ele estava privado daquele ambiente aonde Deus tinha uma liberdade para se manifestar ao ser humano. Então, a expressão morte aqui é preciso ser entendido nessa condição moral e espiritual do ser humano. Ponto 1 diz, nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. Não é aqui um escorrego casual, É um passo em falso, mas um passo em falso de forma consciente, decidida. O termo para pecado é amartia, que é o termo mais usado, para definir o pecado no Antigo Testamento. Essa é a expressão mais usada, amartia. E amartia significa errar o alvo, errar o alvo. O ser humano foi criado para atender a um propósito divino, a um propósito divino. Deus tinha um objetivo claro, Deus tinha um alvo para o homem alcançar quando o criou. Não criou o homem e o largou aqui para viver uma vida nas casualidades, Não largou o homem aqui para viver diante de uma situação de fatalidades da vida. Não, tinha um propósito bem definido para o ser humano. Deus tinha um propósito para o ser humano quando criou, que é viver uma vida perfeita, desfrutando de todos os benefícios daquela existência perfeita em Deus, e com isso glorificar a Deus, que é a razão maior pela qual Deus criou todas as coisas. Tudo Ele fez para louvor de sua glória. E o ser humano, ele erra o alvo, Ele erra o alvo. É uma flecha, que perdeu a sua direção, que perdeu o seu propósito, errou o alvo, Errou o alvo. E aqui nós temos, nesta palavra, amartia, que é errar o alvo, uma coisa interessante, porque embora Deus tenha um propósito definido, uma vontade declarada, contudo, esse ser humano que tinha, de fato, um propósito para a sua vida, tem a liberdade de escolher, de se revoltar
se desviar da rota estabelecida por Deus. Porque aqui não depende só de Deus, no sentido de que Deus tenha direcionado bem. Porque por certo temos que Deus jamais erraria um alvo se dependesse dele mesmo, só dele. Deus jamais atiraria numa direção e erraria por falta de habilidade, por falta de condições de acertar o alvo. O que nós percebemos de imediato é que o alvo aqui que passa a ser errado não é um alvo que Deus erra, não foi um erro de Deus, foi um erro do ser humano que também tem a liberdade de escolher aceitar o propósito de Deus para a sua vida ou rejeitá-lo, como é o caso aqui. Embora Deus tenha definido um propósito para o ser humano, a palavra diz que ele errou o alvo, errou o alvo, perdeu esse propósito, como diz a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e todos se fizeram inúteis. Esta é a condição do ser humano descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Ser humano que é destituído da glória de Deus, perde o seu propósito, o seu significado, e aqui nós vamos ver o tamanho da bondade, da misericórdia de Deus, de tentar redirecionar, de tentar trazer esse ser humano novamente para aquilo para o qual ele foi criado. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Embora o ser humano, no pleno exercício de suas faculdades mentais e físicas, diante de Deus, separado da vida de Deus, o ser humano é considerado como morto. Essa é a declaração de Deus sobre o ser humano sem ele. Ele está morto. Ele está morto. Pode estar vivo para o mundo, pode estar vivo para si mesmo, pode estar vivo para tudo quanto possa se considerar que é uma experiência de vida, pode ter todas as sensações que este mundo possa oferecer, de alegria, de prazer, de contentamento, pode ter os seus sentidos aguçados de uma tal forma que ele percebe que está vivo. Mas a declaração divina a respeito de um homem sem Deus é que ele está morto. E esta é a declaração mais importante que a gente pode ter na vida. É a declaração de Deus. Como Deus nos vê. Não é como as pessoas nos veem, não é como o mundo nos vê. É como Deus nos vê que importa. É como Deus nos contempla e é aquilo que Deus declara ao nosso respeito que importa. E a palavra diz que todo homem que está sem Cristo neste mundo, ele está morto. E não existe algo mais terrível para o ser humano do que ser declarado morto. Todas as experiências difíceis para o ser humano são terríveis, mas o momento mais triste da história do ser humano é quando se declara que ele está morto. Nesse no sentido literal e físico. Enquanto a humanidade diz, tem uma frase, enquanto a vida é a esperança, porque o ser humano tem na morte a coisa mais terrível que existe, mais terrível que existe. E todos sentem a morte física, de um ente querido, de alguém, e lamenta profundamente esse estado de morte física de alguém. Mas quantos estão sendo sensíveis para perceber que nós estamos num mundo de defuntos ambulantes, de pessoas sem Deus, de pessoas que, embora estejam bebendo, comendo, se divertindo, festejando, elas são defuntos ambulantes, elas estão sem vida, declaradas aos olhos de Deus como mortas, precisando de serem ressuscitadas.
E só tem uma força que pode ressuscitá-las e tirá-la de entre os mortos, né? É o poder do Espírito Santo vivificando o ser humano para Deus. Então essa é uma declaração séria, né? E se nós tivéssemos a capacidade de ver como seria essa cena, como seria a cena diante dos nossos olhos, dessas pessoas andando para cima e para baixo, as multidões caminhando pelas ruas, né? E vista nessa condição de mortas, a gente veria um cenário de zumbis sobre a terra, porque é assim que Deus contempla essa humanidade que vive levada pelos apetites da carne, desenfreada em seus desejos pecaminosos. São defuntos ambulantes, sem vida, porque estão separados da vida de Deus. Então são mortos, estão separados de Deus, e estar separado de Deus, que é o significado para a morte, é separação. Estar separado de Deus é ser declarado morto, né? Está morto. E nós estávamos nesta condição também. Todos nós, embora levando a vida com todas as suas ocupações, ativos, operantes, né, ocupados e agitados com tudo que a vida nos apresenta, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos. É o que o apóstolo Paulo diz. Estávamos mortos. É uma declaração profundamente radical, mas nada define melhor a condição do ser humano sem Deus do que essa condição, já que a própria salvação consiste em um renascimento, em uma ressurreição, em um trazer de volta a vida, né? Por isso que o ser humano é declarado morto, porque na verdade é um trazer de volta à vida, né? É um trazer de volta à vida. Essa é a condição. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Aqui fala do andar, de um conduzir-se de vida de forma errada, longe da vontade de Deus, né? Que fala da forma como o homem se conduz na vida, sem considerar que quando Deus o criou, estabeleceu, né, uma conduta de vida que pudesse estar de acordo com aquilo que Deus realmente se agradaria. Nossas ofensas e pecados, andastes segundo o curso deste mundo. Se os irmãos observarem com cuidado, né, esses três subpontos que nós temos aqui, 2.1, 2.2 e 2.3, descreve de forma muito clara aquilo que o apóstolo João fala na sua carta, né? Quais são os três piores inimigos do ser humano, né? Os três piores inimigos do ser humano. Aquilo que se impõe sobre nós de uma forma a nos escravizar, né? Ou nos escravizava quando estávamos sem Cristo, ou escraviza aqueles que estão sem Cristo hoje, né? E a primeira coisa que Paulo fala aqui é que andar segundo o curso deste mundo, né? Então nós temos aqui o primeiro inimigo do ser humano, que é o próprio mundo, né? O próprio mundo. Este mundo aqui não é o mundo criado por Deus, né? Não é o mundo no sentido natural, é o mundo no sentido sistema. E esse mundo aqui foi criado por Satanás, não por Deus. Deus não criou este mundo. Quem criou este mundo aqui foi Satanás, né? O mundo sistema, o mundo influenciado por ele, o mundo de valores, o mundo da moralidade deturpada, distorcida, o mundo da corrupção, o mundo da perversidade, o mundo da concupiscência, o mundo como um sistema de oposição a Deus, né? Com relação a este mundo, o apóstolo João diz que Deus é inimigo do mundo. Deus é inimigo. Inimigo porque esse não foi o mundo que Deus criou, esse é o mundo criado por Satanás, é o mundo do pecado, é o mundo das concupiscências, é o mundo da perversidade. É este mundo, o sistema influenciado pelo inimigo que se opõe a Deus, né? E com relação a este mundo também, as Escrituras dizem que nós não devemos amar o mundo,
né? Nós não devemos amar o mundo, e nem o que o mundo há. E Deus não está falando do mundo natural, porque Deus ama a natureza, né? As Escrituras estão cheias de citação de um Deus que tem um amor muito grande pela natureza, pelas obras de suas mãos, né? Deus tem um cuidado especial com relação às coisas que Ele criou. Mas este mundo aqui, que é o mundo criado pelo diabo, o mundo influenciado por ele, o mundo sistema, que se tornou de fato uma coisa, um mal que sistematizou-se na humanidade como um todo, é um problema sistêmico, é um problema abrangente. Este mundo aqui, né, que a gente tem que ter cuidado para não sermos influenciados por ele. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, quer dizer, não vivam a vida em conformidade com este mundo, não vivam a vida sendo regida pelos valores deste mundo, né? Porque antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo valores, ideologias, todas essas coisas que formam este sistema, né, deste mundo influenciado pelo inimigo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muitos menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. A gente tem que ter muito cuidado, né, porque nós estamos vivendo dias tão esquisitos, em que está se estreitando a fronteira entre a igreja e o mundo, né? Entre a igreja e o mundo, e a gente precisa de fato entender, né, esse perigo, essa situação delicada em que muitos crentes estão se expondo, andando à beira, né, de um abismo o tempo todo, nesse estreitamento com o mundo. E a palavra é clara: aquele que se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Para que você se torne inimigo do mundo, você nem precisa travar uma batalha direta com o mundo, você não precisa declarar guerra ao mundo. Quando a palavra diz que nós não devemos amar o mundo, não ter amizade do mundo, não significa que você tenha que ter um confronto direto com o mundo. A única coisa que você precisa se preocupar é construir uma amizade com Deus, é construir um relacionamento de companheirismo com Deus, e a inimizade do mundo se torna uma reação natural, é natural. Assim também como será natural, se você construir uma amizade com o mundo, você vai provocar a inimizade de Deus, é natural. A única coisa que você tem que se preocupar na sua vida é construir uma amizade verdadeira com Deus, e o mundo vai se declarar seu inimigo, né? É assim que nós vencemos o mundo, no aprofundamento de nossa amizade, de nossa relação com Deus. Então, o primeiro inimigo aqui é o mundo, né? Andar segundo o curso deste mundo. Nós andávamos assim. Paulo está descrevendo a situação anterior dos crentes, para mostrar a grandeza e a sublimidade da bondade de Deus para conosco. Ele diz: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo inimigo, o diabo, né? O diabo. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Diz que os homens andam segundo o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Isso indica profundamente, né, que há uma influência espiritual no mundo, no comportamento, na conduta dos homens. Satanás se ocupa profundamente disso, influenciar os seres humanos em seus comportamentos, na sua forma de pensar, né? Quantas vezes se constrói na mente pensamentos destrutivos? O que é ainda mais terrível
é que muitas vezes isso se estabelece na vida de pessoas crentes, né? Às vezes a pessoa é tomada pelo pensamento de rebeldia, de revolta, de indignação, e um pensamento totalmente avesso àquilo que deve ser o pensamento cristão, e ele acha simplesmente que são suas reações naturais, né? São seus posicionamentos, né? suas ideias, suas percepções, sem que perceba que está vivendo uma influência espiritual, né? Uma ação espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: derrubando todo raciocínio e conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus, derrubando fortaleza. E ele fala dessa guerra espiritual, e fala que essa guerra espiritual é travada na mente de muitos cristãos, né? Onde o inimigo construiu certas fortalezas, e a pessoa fica resistente à vontade de Deus, fica muitas vezes teimoso, quanto mais, e na verdade o que acontece é que se estabeleceu uma espécie de fortaleza na mente, e a pessoa fica agindo de uma forma contrária à vontade de Deus, e aí começa a errar o alvo para o qual Deus o destinou para fazer alguma coisa, num lugar, numa obra específica, numa situação. Deus falou o propósito que tinha para com ele, e de repente ele é o alvo, porque o inimigo induz, provoca, incita a mente do cristão, né? Tem essa capacidade de induzir pensamentos. A gente vê isso nas Escrituras, na vida de Davi, né? Onde a palavra diz que Satanás o induziu a um comportamento do recenseamento que não foi do agrado de Deus. Na vida de Pedro, né? Que estando com Jesus, sofreu uma influência espiritual e acabou por ceder, né? Um pensamento plantado pelo inimigo na sua mente. Então a gente tem que ter cuidado. Se nós cristãos podemos, de uma hora para outra, sermos influenciados, de repente acontece que se irrita-se dentro de casa por um pensamento, uma ideia, de repente se estabelece um conflito, uma briga, por conta de uma indução, né? De uma indução espiritual. Isso pode acontecer, sem dúvida que pode. Agora você imagine o mundo sem Deus. Você imagine a liberdade que o diabo tem de influenciar o pensamento dos homens sem Deus, aqueles que não temem a Deus, aqueles que estão sem Deus neste mundo, né? O poder que Satanás exerce sobre a mente, né? sobre os homens, é uma coisa extraordinária, porque eles são descritos como que estando totalmente sujeitos, escravizados, acorrentados, embora achem-se como se estivesse agindo de acordo com a sua própria vontade. O que nós temos aqui é a descrição de uma situação de escravidão, né? Há um domínio espiritual terrível, né? Há um domínio espiritual terrível. Quanto a isso, as Escrituras dizem que a gente tem que lutar, né? A gente tem que lutar contra as forças. As pessoas acham que essa luta ela se trava apenas no âmbito místico, de declarações, né, de decretos, de firmeza de palavras e aquela coisa assim. Tem gente que, né, eu te repreendo no nome de Jesus e aquela coisa toda. Antes de nós chegarmos em Efésios capítulo 6, que vai descrever essa batalha como sendo um conflito, né, do soldado armado contra as forças que se opõem a ele, o apóstolo Paulo descreve que a batalha é travada dentro de um comportamento de oposição a tudo isso que está sendo apresentado aqui. Não andar segundo o curso deste mundo. E o que é isso? Paulo diz: não mentir, não roubar, não dizer palavras inconvenientes, né, não viver com gritarias, com todos esses comportamentos que são comportamentos que abre espaço para o inimigo ganhar terreno, né, diante de sua batalha. E ele diz quanto a isso: não façam essas coisas assim, então não deis lugar ao diabo. É assim que se trava a batalha. Não se trava a batalha espiritual com declarações de vitória. Se trava a batalha espiritual com um comportamento que faz o inimigo recuar, né, andando na verdade, se fortalecendo com a consciência da salvação,
né, tendo a fé inabalável em Deus, usando a palavra como regra de conduta para a nossa vida, ser cheio do Espírito Santo, né, são as coisas que fazem com que a gente vença essa batalha contra esse inimigo, né, contra esse inimigo cruel. E o terceiro aqui, ele diz: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí que completa aquilo que está lá em João, né? O mundo, o diabo e a carne, né? São os inimigos do homem. Como era que nós vivíamos antes? Assim. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Cristo é condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que esta era a nossa condição. Entretanto, Deus nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Andávamos fazendo a vontade da carne, né? Então, nós temos que ver a nossa fragilidade humana, né? Nossa condição humana, mesmo nascidos de novo, mesmo regenerados, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós, né? Paralelamente a toda essa experiência de nova vida, existe uma natureza humana que está sempre querendo reivindicar, né, o seu controle sobre nossas vidas. A gente precisa entender isso. Paulo fala desta guerra civil que acontece dentro de cada um de nós. O espírito luta contra a carne contra o espírito. A gente temos esta guerra civil dentro de cada um de nós, né? O impulso natural para o pecado. Você percebe que as coisas boas, as coisas certas, as coisas corretas, elas são realizadas a partir da autodisciplina, né? A gente precisa se disciplinar. Bons frutos, eles precisam ser cultivados. Eu fico perguntando, por que não nasce nos terrenos baldios coisas úteis? Por que não nasce uma plantação de milho? Por que não nasce, né, árvores frutíferas, né, dentro de terrenos baldios? Por que só nasce o que é inútil, que precisa ser arrancado, que precisa ser tirado? Isso revela a condição da natureza, né, do ser humano, aplicando essa verdade, né, aplicando para a questão da natureza humana. As coisas ruins, elas brotam naturalmente, elas não precisam de serem cultivadas na nossa vida, né? Mentir, não precisa nem se esforçar para isso, né? Se irritar, né? Falar mal, fofocar. Você já viu você passar o dia pensando assim: puxa vida, eu preciso fazer uma coisa ruim hoje, né? Isso brota naturalmente. Só você deixar a sua natureza humana solta que isso vai brotar como ervas daninhas em terreno baldio. Brota naturalmente. Agora, se você quiser fazer o bem, você tem que se disciplinar. Você precisa cultivar, né? Você precisa ter disciplina. Porque dentro de nós os impulsos naturais é para o mal. É inimizade contra Deus. Diz o apóstolo, a ação da carne é inimizade contra Deus. Então, se você deixar a sua natureza humana, né, à solta, pode ter certeza disso. O que vai brotar daí são as piores coisas que você pode ver. Porque naturalmente não há bem nenhum em nós. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7. Na minha carne não habita bem nenhum. Ele chegou a essa conclusão diante de um espírito tentar fazer o que é certo. Quanto se esforçar para fazer o que era certo, o mal já estava com ele e ele praticava o mal sem que o percebesse, né? De uma forma tão espontânea, isso brotava. As reações naturais, né, da natureza humana sempre são para o mal. Agora, se você quiser fazer o bem, você vai ter que se esforçar para isso, porque o bem brota, né, à medida nas nossas vidas. Então, é aqui que está descrito a condição da humanidade acorrentada, escravizada nessas três condições, né? O mundo e a sua própria natureza. Quando a gente fala de escravidão, a ideia que nos vem à mente é de uma situação de sofrimento, mas aqui não é o caso. O ser humano que vive dentro dessa situação de escravidão,
ele se sente bem com esse estilo de vida, ele experimenta prazer, ele experimenta sensações, né, de prazer e de alegria, né? Pense que o ser humano que vive aqui, nessa situação, ele vive uma vida, não, ele vive uma vida achando que na verdade é feliz, né? Achando que na verdade está experimentando tudo que a vida pode oferecer, quando na verdade, na sua condição espiritual, ele é uma pessoa que está sujeitada e escravizada, sem experimentar essa verdadeira realidade da vida para o qual foi criado, né? Para experimentar a comunhão com Deus. Ele está privado de uma verdadeira liberdade, servir a Deus, né? Ele não consegue perceber isso. O distanciamento humano, né, ficou tão absurdo que o ser humano perdeu esse senso, né? E quando tem, né, de forma latente, porque todo ser humano tem a eternidade plantada no coração, e mesmo de forma inconsciente ele tem um anseio pela divindade, ele canaliza isso para outras coisas. Daí surge a idolatria, daí surge a própria autolatria, né, e tantas outras coisas que são substitutos de Deus na vida do ser humano. Mas a natureza do ser humano está tão corrompida e pervertida que somente uma ressurreição, né, um trazer de volta à vida, será suficiente para arrancar o homem desse estado. E diante de toda essa condição, diz que nós éramos filhos da ira. É uma descrição de que, na verdade, a nossa situação era triste, profundamente crítica, porque éramos filhos da ira. Aqui Paulo chega àquela conclusão, né, que ele sempre chega quando ensina sobre a salvação. A situação deplorável da corruptibilidade humana, da depravação humana, e Deus reage a isso. Como é que Deus reage a esse comportamento humano? Com ira. Logicamente que a ira de Deus não é uma cólera descontrolada, não é uma reação impulsiva, né, como a gente tem quando sofre, que nos provoca irritação. Não é isso, não. A ira de Deus é uma manifestação serena, consciente e uma vindicação da santidade de Deus sobre o pecado humano, né? Descontrolada, né? Uma enxurrada de manifestações de irritabilidade, né? Como acontece no ser humano. Diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas a ira de Deus opera a sua justiça. Porque a ira de Deus é a justa medida da vindicação de Deus, né, sobre o pecado do ser humano, né, sobre o pecado humano. E aqui as Escrituras dizem que os homens sem Deus, nós também, antes de conhecermos a Cristo, éramos filhos da ira. Por natureza, éramos filhos da ira, né? Chega-se a essa condição, né? É interessante que o Evangelho segue essa sequência lógica. Primeiro somos informados do nosso estado, de nossa condição, de nossa miséria, né? Depois somos informados de como é que Deus reage a isso, como é que Deus se sente com relação ao nosso pecado, irado, né? Irado. E aí a gente somos levados àquele estado de profundo desespero, como o hino 15 nos descreve, né? Quando ele diz assim: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei, apressado fugi, Jesus me escondi. É assim, quando a espada da lei vem sobre nós, quando a consciência da ira divina vem sobre nós, o Evangelho é a única saída. A graça de Deus é a única solução. Daí a gente compreende a sublimidade da graça, o valor, a grandeza da bondade de Deus para conosco, quando a gente conhece, quando a gente tem consciência do nosso estado anterior, da nossa condição de pecado diante de Deus, e a gente sabe o que Deus fez por nós. Vive a graça. Segundo ponto, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Deixa eu correr, porque senão não dá tempo, né, irmãos? Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus,
Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara, exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu amor, com seu muito amor com que nos amou, nos proveu a salvação. Não é porque o ser humano tenha realizado alguma coisa ou tido uma atitude de mudança que fez Deus se mover na direção do ser humano. Quando as Escrituras descrevem a boa vontade de Deus para o homem, a descrevem o homem ainda no seu estado de inimizade com Deus. Romanos diz isso: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus decidiu fazer essa obra grandiosa ao nosso favor, Ele decidiu quando nós éramos aqueles que estávamos provocando a sua ira, Daí vem a questão de Deus ser riquíssimo em misericórdia. E depois a gente pensar também que não havia necessidade nenhuma de Deus fazer isso, nenhuma lei no universo que pudesse impor a Deus essa condição de que Ele tinha que fazer isso, nenhuma lei, nenhuma obrigação, nada que o forçasse a fazer isso, que é uma decisão livre, deliberada da parte de Deus. Por isso que é segundo o beneplácito da sua vontade, e não segundo a qualquer necessidade ou qualquer comprometimento com a sua própria palavra que Ele tenha colocado como condição, mas uma decisão livre. Daí vem a compreensão dessa riqueza de misericórdia de Deus para com o ser humano, porque na verdade é um ato livre da bondade e da graça de Deus, o Deus que nos mostra o seu amor de uma forma impressionante, sendo nós ainda pecadores. A sua graça, a sua bondade é uma coisa incrível, e Deus deixou que na verdade tudo isso acontecesse dentro desse cenário de impossibilidades humanas, de revolta humana, para que a sua graça pudesse ser glorificada de forma perfeita. Ninguém a merece. Nenhum só ser humano se tornou digno de receber o que recebeu. Somos todos agraciados gratuitamente por Deus. Somos todos agraciados por esse Deus maravilhoso, alcançados pela sua misericórdia, pela sua decisão livre de nos salvar, vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua imerência. Somos vivificados através da obra de Cristo, trazidos à vida novamente. E nós não tínhamos apenas desmaiado, não houve apenas uma reanimação. As Escrituras descrevem que houve ressurreição, era morte, e que a vida voltou para nós. E se fosse apenas uma reanimação, a gente voltaríamos à mesma condição anterior em que estávamos. Mas na verdade nós estávamos mortos e recebemos
novo fôlego de vida, uma nova natureza, né, que se estabeleceu em nós. Por isso que as Escrituras descrevem que nós nascemos de novo, somos uma nova criatura, criados em Cristo Jesus, somos primícia da criação divina. Assim como no princípio Deus criou o mundo, na redenção Deus recria novamente a partir de cada ser humano que se rende a Cristo. Há uma nova criação, né, se formando na terra, desde o dia da queda, que Deus vem trabalhando a de recriação. E todos nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. A operação de Deus é radical. Ele não veio fazer um paliativo, um curativo, né? Ele não veio fazer um tratamento, né, apenas medicamentoso para uma enfermidade. Ele veio ressuscitar, tirar-nos do estado de morte para termos nova vida em Cristo Jesus. Ele nos vivificou, nos ressuscitou, né? Nos ressuscitou. Terceiro, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em... Os irmãos observam que há aqui na morte de Jesus uma morte vicária. Essa é a verdade. A morte vicária é aquilo que se faz em lugar de outro. Esse é um fato maravilhoso. Mas a morte de Cristo também era uma morte de identificação. A palavra diz que nós fomos crucificados com Cristo. É vicária, mas é também participativa. Nós estávamos em Cristo, né? Então você vai perceber que a gente acompanha todo o processo do que acontece com Cristo como se estivesse acontecendo conosco também, né? A palavra diz que fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Ele pelo batismo, com Ele ressurgimos dentre os mortos para uma nova vida, com Ele nós fomos elevados e com Ele assentamos nas regiões celestiais. Todo esse processo, né, que inclui o processo da salvação, né, é aplicado a nós como se todas as coisas que acontecessem com Cristo se tornassem uma realidade para nós diante de Deus. Crucificados, sepultados, ressuscitados, elevados e assentados com Cristo nas regiões celestiais. É uma das verdades, né, do Evangelho com relação às nossas vidas. Mas estar assentado com Cristo começa com crucificação com Cristo. Não existe estar assentado com Cristo sem crucificação com Cristo. Tem gente que gosta muito dessa parte que diz ressuscitou, assentou-se. Mas antes da ressurreição teve que ter havido crucificação e morte, né? Tem que ter passado pelo processo de morte. E só assim acontece todos esses outros processos. A gente quer estar sentado com Cristo sem ter sido crucificado com Cristo. A gente quer reinar sem ter padecido com Ele. Então o processo que se segue é esse processo dos que estão crucificados com Cristo, para que também possa estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. O irmão Pedro pergunta: como o crente tem a certeza de que não tem mais vida espiritual ativa? O irmão Pedro, irmão, está fazendo uma pergunta, né, perguntando como é que o crente tem a certeza de que não tem mais vida espiritual ativa. Aplicando isso para a realidade física, vamos entender aqui, como é que eu sei que eu estou vivo? Quando os meus sentidos humanos me dão a certeza de que eu estou percebendo o mundo, através das 5 faculdades do meu corpo, eu percebo, né? Quando eu também sinto as necessidades físicas, fome, sede, sono e todas essas coisas que são relativamente ligadas às necessidades físicas. Como é que eu percebo que estou vivo espiritualmente? Quando eu percebo que há em mim inclinações espirituais que definem que eu sou um ser espiritualmente vivo. Meu apetite por Deus, meu apetite pela comunhão com o Senhor, meu apetite pelas coisas espirituais denuncia, né? Eu sou uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa. Assim como eu percebo que tem um corpo que tem necessidades físicas, que me impulsiona a buscar o suprimento dessas necessidades, assim também um crente vivo, ele tem inclinação para as coisas de Deus. A palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, né, são inclinados para as coisas que são de Deus.
A gente sente impulso para as coisas espirituais, sente impulso para a comunhão, para a vida de dedicação, para a santificação. Esse é o sinal da vitalidade espiritual na vida do cristão. Assim como é sinal de vitalidade física, a consciência dessas necessidades naturais, assim também somos tomados, pelos sentimentos das necessidades espirituais. Assim como o salmista descrevia no Salmo: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, o meu coração te deseja muito, como estando em uma terra cansada, assim como a costa suspira pelas correntes de água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Você percebe que o salmista descreve aqui a sua vitalidade espiritual como um apetite da fome e da sede, que são sinais da vida física. E os sinais da vida espiritual: apetite pelas coisas de Deus. Não tem outro caminho para você compreender melhor se você é alguém que está vivo espiritualmente. Agora, se você está indiferente às coisas de Deus, não tem apetite espiritual, não gosta de oração, não lê a palavra, não gosta de culto, você não tem vitalidade espiritual, meu amigo. Você precisa ser renascido de novo. Essa é a grande verdade, Assim como também a conduta cristã denuncia a minha eleição e a salvação em Cristo Jesus, que é o que a gente vamos ver um pouco aqui adiante, Assim como a conduta cristã, o comportamento cristão denuncia que eu fui salvo, eleito por Cristo, Salvo e eleito por Cristo. Amém? Mais alguma coisa, irmão? Amém? É assim que eu entendo um pouco dessa realidade da vitalidade espiritual na vida do cristão. Amém, irmão? Obrigado pela sua participação, que os irmãos continuem participando. É sempre uma alegria responder aos irmãos aqui, viu? Então, quando o texto aqui diz exaltados por sua graça, é uma coisa interessante a gente notar, Cristo, ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. As bênçãos de Cristo são para serem desfrutadas por nós, porque a palavra diz que nós tornamos co-herdeiros com Cristo. Quer dizer que o que Cristo herdou, Ele nos concedeu. Tudo aquilo que Ele desfruta, Ele nos concederá. Ele disse assim: ao que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e se assentei no trono com o meu. Tudo aquilo que Cristo desfruta da herança de Deus, daquilo que Deus lhe concedeu, Ele nos concede como seus co-herdeiros. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Agora, eu quero que você entenda que a obra da salvação nos leva a uma condição muito mais elevada, muito superior à condição que a gente tinha antes. Porque eu já vi muita gente dizer assim, que nós vamos recuperar aquilo que nós tínhamos perdido, Vamos recuperar o Éden, vamos recuperar tudo aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca faz uma obra, depois que ela foi desfeita, inferior, e nunca faz igual, Ele faz sempre melhor. Isso indica que a nossa nova condição em Cristo Jesus é muito melhor e superior, Porque a princípio nós trouxemos a imagem de Adão, agora nós vamos trazer a de Cristo. Há aqui uma obra superior. Tudo aqui é superior. Por isso que a palavra diz: nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Há uma superioridade em tudo isso. Há um resgate, há uma recuperação de tudo que foi perdido, mas há coisas aqui extraordinariamente acrescentadas que o primeiro Adão não teve. Há uma restauração daquilo que foi perdido, mas há muito mais. Há muito mais. A glória que nunca a humanidade viu, a glória que a humanidade nunca vivenciou na vida no Éden. Nunca. Há coisas que Adão nunca viu, e que estão preparadas para aqueles que confiam e esperam no Senhor. Então, a nova condição em Cristo é muito maior. É aquela coisa, da visão da observação do profeta Jeremias na casa do oleiro. O vaso se quebrou e o oleiro foi fazer de novo. Você pensa que por capricho ele não fez um vaso muito mais bonito e melhor? Fez, segundo o que lhe apraz. É assim que Deus faz, É assim que Deus faz. E Deus fez algo muito mais grandioso, muito mais extraordinário para a humanidade, de forma muito mais grandiosa.
Porque o primeiro representante da humanidade é feito, né, alma vivente, o segundo é espírito vivificante. Então a gente tem que ver que essa nova condição, exaltados por sua graça, nos leva a uma condição superior à condição que nós tínhamos antes, né? Não foi suficiente para Deus nos dar de volta o que foi perdido no Éden, foi nos enriquecer com toda sorte de bênçãos, foi nos acumular de bênçãos, foi surpreender. Quando Satanás pensava que tinha roubado tudo, Deus vem, né, e dá muito mais. Olha a condição de Jó. Satanás vai lá e rouba tudo de Jó, acaba com tudo. Deus vai lá e faz o quê? Dá tudo em dobro. Deus nunca faz menos. Deus nunca faz menos, né? É sempre mais. Por isso que aqui o texto, exaltados pela sua graça. A condição em Cristo é superior a qualquer condição que o primeiro homem já teve e viveu nesta vida. É algo muito mais grandioso, é algo que nunca o ser humano pôde pensar. Vamos correr aqui para nós terminarmos, né, irmãos? Para nós terminarmos. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. A graça como salvação, a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado, da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador, né? O principal pilar da reforma protestante foi esse: salvação pela graça. O que é graça? É aquela definição simples que todo crente, né, que está fazendo discipulado sabe, né? Favor imerecido. Receber algo que você não fez nada, né, para receber, para alcançar, né? Então a salvação é uma dádiva da livre vontade de Deus. Salvação pela graça, e isso não vem de vós, é o que o apóstolo vai dizer. Não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus e não por meio por meio da graça que Deus ativa. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida, né? A salvação é da livre iniciativa divina, não é do homem, não foi o homem que planejou algo e propôs para Deus, foi Deus que propôs isso desde a eternidade. A salvação ou a cruz é a decisão que antecede a própria criação, que antecede o próprio ato de criar, não a decisão de criar, porque o plano de salvação começa a ser estabelecido no momento em que Deus decide criar. Mas o próprio plano de salvação, ele antecede o próprio ato de criar, né? Antes de Deus dizer a primeira palavra criativa, Deus já havia decidido, né, que a redenção, a salvação se tornaria um plano a ser estabelecido na história humana por conta da queda. Então é a iniciativa livre de Deus, é Deus que tomou a iniciativa para salvar o ser humano através da sua graça, por meio da fé. A salvação não é imposta, é oferecida, por isso que ela pode ser rejeitada. Não é aquela doutrina da graça irresistível, como se Deus impôsse isso incondicionalmente ao ser humano, sem que ele pudesse ter a liberdade de decidir. Aí tiraria do ser humano a responsabilidade moral, a responsabilidade, né, de juízo diante de Deus, né? Então a salvação é pela graça, é da iniciativa divina, né? É oferecida aos homens, não é imposta aos homens, né? Não é imposta. Deus não impõe a salvação para alguns,
né? Tanto também como não impõe a condenação para outros, né? A decisão sempre será do ser humano, ele será responsável, né, da maneira como ele vai reagir à proposta de Deus, né, à oferta de Deus de salvação pela graça. Obras como evidência de salvação, né? Obras como evidência de salvação. Logicamente que não somos salvos pelas obras, mas as obras denunciam que fomos salvos. Não é as obras que precedem a salvação, né? É a salvação sucedida pelas obras. As obras são resultados de uma vida que foi salva do pecado, da escravidão, que agora vive uma vida correta não porque quer ser salvo, porque quer manter a salvação de alguma forma. Porque assim como o resultado da velha natureza é o pecado, a desobediência, o resultado da nova natureza é a obediência a Cristo. É uma questão de natureza. Assim como a natureza humana e caída é oposta a Deus, a nova natureza recriada em Cristo, ela se inclina para Deus. É uma questão interior. Não é uma questão apenas de Deus colocar diante de nós regras e preceitos elevados a serem seguidos, né? Não é isso que Jesus veio trazer. Ele veio escrever a lei no nosso coração, numa questão interior, legislar dentro de nós, nos fazendo com que a lei que nos impulsiona não seja uma lei que se impõe de fora para dentro, mas é uma lei que se impõe de dentro para fora, dentro de impulsos, né, natural para obedecermos a Deus. E à medida que nos fortalecemos espiritualmente, isso vai se tornando cada vez mais capaz de ser desenvolvido por nós. Quanto mais nos alimentamos espiritualmente, quanto mais fortes estivermos espiritualmente, mais nos tornaremos capazes de servirmos a Deus. Porque a palavra diz que fomos criados em Cristo para as boas obras. Veja só, antes das boas obras, vem a questão de sermos criados em Cristo. Está aqui implícito a questão da nova natureza, né, que nós recebemos. Assim como a natureza caída me leva à desobediência, essa nova natureza me leva à obediência, à submissão a Cristo. Por isso que às vezes eu digo que é um absurdo e uma violência muito grande você exigir que alguém que não nasceu de novo viva como um cristão. É uma violência para ele. É uma maldade absurda você querer vestir uma roupa de cristão em alguém que não nasceu de novo, né? Você exigir que ele viva como um cristão, você está acostumado a mentir, a fazer tudo quanto é ruim, isso é uma violência. É uma violência contra a natureza. Assim como você exigir que você tire um peixe, coloque ele fora d'água e exija que ele voe, né? Ele vai morrer porque não é o habitat dele. Assim tem muitas pessoas nas igrejas que a gente fica insistindo que ele viva como um cristão, se ele não tem nova natureza, ele não nasceu de novo, ele não foi regenerado. O que ele vê é preceitos, ensino, que ele até, né, fica ali naquela luta, mas não tem natureza para aquilo. Aquilo não é o habitat natural dele. Ele tem dificuldades. Por isso que a palavra diz, criados em Cristo para as boas obras. Você tem que ter tido experiência de novo nascimento, né? Você pode até, de certa forma, né, num ambiente de igreja, num ambiente de comunidade, você pode aprender algumas coisas, pode desenvolver alguns hábitos, é verdade. Mas o que Deus quer não é nos amordaçar, simplesmente, né? Você já viu como é um cão feroz? Quando sai na rua, o dono bota a focinheira nele, mas se você passar perto, mesmo com a focinheira, ele vai querer morder. Ele está só amordaçado, mas a natureza continua do mesmo jeito. O evangelho não é mordaça para crente, né? Porque alguns acham que o evangelho é uma espécie de mordaça, de focinheira, né? Que vai impondo o cara algo que está violentando ele. O que Deus faz primeiramente em nós é recriar em nós uma nova natureza, nos dá uma nova vida. Nós recebemos uma nova vida através de Cristo, e essa nova vida nos impulsiona, né, a buscar as coisas que são de Deus. É o que Paulo diz em Romanos, né? Os que são nascidos de Deus, os que têm o Espírito, se inclinam para as coisas de Deus. É natural, né? É uma coisa natural, esse impulso natural
que está dentro do nascido de novo. Então tem algumas pessoas que o evangelho para ele é mordaça. É mordaça que amordaça, mas ele fica feroz do mesmo jeito. E o que Deus veio fazer com a gente não foi, nos amordaçar, não foi colocar em nós uma camisa de força. O evangelho não é uma camisa de força. O evangelho nos liberta, o evangelho nos dá um sentimento para fazer aquilo que é agradável diante de Deus. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Então, se as boas obras se manifestam em nossas vidas, é porque fomos criados em Cristo para elas. Assim como nós nascemos de Adão e fomos criados para o pecado, através de Adão e do nascimento natural dos nossos pais, em Cristo Jesus nós fomos recriados para uma nova experiência de vida, para a obediência, para a submissão a Deus. Por isso que hoje a gente fica tão inquieto com tanta coisa, porque a gente na igreja, que a gente está pregando, ensinando, mas a pessoa tem a maior dificuldade de renunciar a coisas mínimas. Sabe por quê? Porque o evangelho é mordaça para essas pessoas. Elas não têm prazer de renunciar a certos comportamentos, certos jeitos de se conduzir na vida, jeitos de se comportar, se amolda a cultura do mundo, e tem a maior dificuldade. Sabe por quê? Porque o evangelho é mordaça para algumas pessoas. E o que Deus veio trazer para nós não foi nada disso. Foi nos libertar para de fato sermos livres para fazermos a vontade de Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. A nossa conclusão, irmão Cândido. Antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação foi-nos concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. E viver uma vida correta denuncia-nos que fomos salvos por Deus. Denuncia-nos que fomos salvos pelo Senhor. Vamos orar. Agradecer ao Senhor. À noite nós estaremos aqui, ao nosso culto da família, nesse momento que não é nada bom, não é agradável, a gente está aqui fazendo essas transmissões, porque é o meio que a gente temos para continuar ministrando aos irmãos, mas o que a gente queríamos mesmo é estarmos aqui reunidos e compartilhando esse momento, podendo estar se integrando com os irmãos o tempo todo. E peço aos irmãos que orem os dias em que podemos voltar à nossa normalidade e nos reunirmos aqui para glorificar o nome do Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que compartilhamos, Senhor Deus querido, a tua palavra com os teus filhos. Que o Senhor possa abençoar todos os teus santos que estiveram conosco nesta manhã, que a graça de Deus seja sobre eles, que o Senhor nos conceda um dia abençoado. À noite nós retornaremos aqui para estarmos juntos, Senhor, te louvando, nós aqui transmitindo, o teu povo em casa, Senhor Deus, diante dos teus olhos estaremos reunidos como igreja para te adorar. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados.